Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, pela palavra, pelos cânticos, pela comunhão dos santos. E agora que nós paramos para estudar a tua palavra, nós pedimos a tua iluminação e a tua graça para entender a tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria ler o primeiro mandamento junto com a introdução dos 10. Estou em Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 3. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é a introdução. Aí vem o primeiro mandamento. Não tenha outros deuses diante de mim. Algumas observações são necessárias antes da gente começar. Primeiro, Deus deu os 10 mandamentos no alto do Monte Sinai a Moisés. E Moisés transmitiu à nação de Israel como sendo a essência da aliança que Deus tinha feito com a nação de Israel. Na verdade, Deus tinha chamado Abraão, fez uma aliança com ele, depois com seu filho Isaque e com seu neto Jacó. Nessa aliança, Deus prometia ser o Deus de Abraão, da sua descendência, e estes, por sua vez, prometiam que serviriam somente a Deus e seriam fiéis somente a Yahweh, que era o nome pelo qual Deus havia se revelado. E como parte da aliança, Deus deu a circuncisão como sinal e os 10 mandamentos como sendo a essência, a dinâmica da aliança. Se os judeus, filhos de Abraão, Isaque e Jacó, observassem os mandamentos, Deus os haveria de abençoar, fazer prosperar, atender os seus pedidos, protegê-los da vitória sobre os inimigos. Mas se eles quebrassem esses mandamentos consistentemente, não se arrependessem, então Deus se viraria contra eles e o próprio Deus traria todo tipo de calamidade contra eles. Então, os 10 mandamentos, eles funcionavam como a base do relacionamento entre Deus e o seu povo. Os mandamentos, eles têm, todos eles, duas dimensões. Qualquer mandamento, nós vamos ver que ele proíbe algumas coisas e ele ordena outras coisas. E tem um terceiro ponto aqui, é que ele sempre tem uma dimensão interna, como Jesus ensinou. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu digo a vocês que quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então os mandamentos cobrem não somente meus atos e minhas palavras, mas os meus pensamentos, minhas intenções, minhas motivações, todas as cogitações que eu tenho. Porque Deus conhece todas as coisas, não somente o exterior, mas também o interior. Embora os mandamentos tenham sido dados ao povo de Israel, eles são aquilo que nós chamamos a expressão universal da vontade de Deus para a humanidade. Quando a gente estuda a lei de Deus no Antigo Testamento e no Novo, nós dividimos geralmente a lei em 3 partes. Nós temos a lei civil, que são aqueles mandamentos que Deus deu à nação de Israel enquanto nação, por exemplo, leis a respeito da propriedade, leis a respeito da guerra, leis a respeito da escravidão, leis a respeito dos direitos do rei. São leis que têm a ver com Israel enquanto nação. Uma vez que nós não somos judeus e o relacionamento com Deus, de Deus com Israel como povo, nós entendemos que já cessou, nós não estamos mais debaixo dessas leis do Antigo Testamento que tinham a ver com Israel enquanto nação. A segunda categoria é o que nós chamamos da lei cerimonial, que eram as leis relativas ao culto a Deus na Antiga Aliança, e envolvia sacrifícios de animais, ofertas, o ministério dos sacerdotes, o tabernáculo, depois o templo, os móveis que ocupavam ou que eram ou estavam dentro do tabernáculo e do templo, e assim por diante. Essas leis tinham a ver com o culto antigo de Israel. Elas não valem mais para nós hoje porque elas apontavam para Cristo. E uma vez que Cristo cumpriu essas leis, nós não estamos mais, por exemplo, nós não oferecemos sacrifícios de animais.
porque Cristo é o nosso sacrifício, ele já fez isso de uma vez por todas. Nós não temos mais sacerdotes que intercedem por Deus, intercedem diante de Deus por nós e nos trazem a vontade de Deus diretamente para nós. Por quê? Porque Cristo é o nosso sacerdote, ele está à direita de Deus intercedendo por nós, e nós não temos aqui na terra quem faça esse papel de sacerdote mais, porque o sacerdócio levítico era uma figura de Cristo Jesus. Então, essas leis que têm a ver com cerimônias, elas cessaram. As leis que têm a ver com a santidade de Deus e a vida moral dos seus servos, ela permanece. Elas estão condensadas nos 10 mandamentos. Então, enquanto a lei cerimonial e a lei civil cessaram, os 10 mandamentos continuam como sendo a expressão da vontade de Deus para cada um de nós. Uma outra coisa que é muito importante é que Deus, quando deu esses mandamentos, ele não deu como caminho de salvação. Na verdade, a salvação ela já tinha acontecido. Vejam que antes de dizer, não tem outros deuses diante de mim, Deus começou dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresenta primeiro como sendo Deus salvador e libertador. E só então é que ele começa a dar os mandamentos. Eu falei, quando preguei sobre esse assunto no domingo passado, que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões exatamente aqui. Porque no cristianismo, primeiro Deus tira da terra da servidão, ele salva o pecador de uma escravidão pior do que aquela do Egito, que é a escravidão ao pecado, à morte e à condenação. E só depois Deus diz, eu salvei você, você é meu filho, agora ande como tal. Ande como filho de Deus. Em todas as outras religiões, o movimento é o contrário. Você primeiro tem que fazer alguma coisa, você tem que cumprir determinados rituais, você tem que fazer determinadas regras, e só então, depois, se você tiver feito o suficiente e da maneira certa, é que a divindade vai dizer, eu aceito você, eu perdoo você, eu vou abençoar você. No cristianismo, o movimento é de cima para baixo. Deus vem ao encontro do pecador para salvá-lo. Em todas as outras religiões é o contrário, é de baixo para cima. O homem tenta alcançar a Deus para que seja perdoado e aceito. Então, quando nós dizemos que os 10 mandamentos eles são para nós hoje, em nenhum momento isso quer dizer que eles são o caminho de salvação. Primeiro, porque você não vai conseguir cumprir esses mandamentos. Nós vamos começar vendo o primeiro mandamento e todo mundo aqui vai plead guilty. Todo mundo vai dizer, eu sou culpado. Não tenho como realmente, só no primeiro mandamento você já vai ver a sua condenação. Esses mandamentos foram dados como caminho de gratidão. Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu respondo, meu Deus, muito grato. O que é que eu posso fazer para te agradecer e te agradar? Resposta de Deus, não terás outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não cobice a casa do seu próximo. Então, nós guardamos os mandamentos como gratidão, forma de gratidão. Então, na teologia reformada, os mandamentos, os 10 mandamentos, eles têm os seguintes propósitos. Primeiro, mostrar o nosso pecado, revelar quão pecadores nós somos e a nossa incapacidade de agradar a Deus, satisfazer a Deus ou merecer alguma coisa de Deus. Apontar para Cristo, porque na hora que eu leio os mandamentos e eu vejo que eu estou condenado, eu digo, mas então como é que eu posso agradar a Deus? E Cristo se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, os mandamentos mostram o meu pecado, apontam para Cristo e eles são o que Calvino chamou a norma da gratidão. Como é que eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim? Guarde os mandamentos. Lutero tinha uma frase
que eu creio que ilustra muito bem isso aqui, uma frase maravilhosa. Ele dizia assim: a lei me leva a Cristo para a salvação, e Cristo me manda de volta a lei para a santificação. A lei diz: você precisa de Cristo. Eu vou a Cristo, Cristo me salva, e Cristo diz: agora volte para a lei, porque é através dela que você vai me agradar e você vai expressar a sua gratidão. Está entendido essa parte, não é? Então, é importante a gente trabalhar nos mandamentos. Então, agora eu queria focar no primeiro mandamento e queria fazer uma análise com vocês desse mandamento aqui, e depois abrir para perguntas. Vamos analisar aqui, parte por parte, o verso 3. Ele começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. A expressão aqui, literalmente, no hebraico é: não haverá para você. O hebraico tem a própria maneira de dizer as coisas, né? Ele está dizendo que não haja para você outros deuses diante de mim. Então, que não existem esses deuses. E quando ele diz não tenha outros deuses, não adote outros deuses, não ame outros deuses, não reconheça a existência de outros deuses. Não deve haver outros deuses para você a não ser a minha pessoa. E aqui é uma proibição com implicações morais e espirituais contínuas, considerando o verbo hebraico, o imperativo no incompleto, né? Que quer dizer no presente contínuo. Então, a ideia é que nunca haja, em nenhum momento, é uma proibição que vai nos acompanhar a vida toda. Em nenhum momento haja para você outro Deus que não seja eu, o único Deus verdadeiro. É uma proibição absoluta. Quando ele diz outros deuses, ele, na verdade, quer dizer deuses estrangeiros que são diferentes do Deus verdadeiro, que é o Deus que se revelou a Israel. E eu me lembro que domingo passado eu dei uma lista de uns 20 nomes de deuses falsos que tem na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Baal, Astarote, Moloque, Renfã, Milcom. Era uma lista imensa. Esse mandamento, ele começa os 10, exatamente porque a nação de Israel tinha acabado de sair do cativeiro do Egito, passou 400 anos lá, e os egípcios eram politeístas, eles tinham muitos deuses, adoravam o sol, o próprio faraó era considerado filho de Deus, adorava o rio Nilo, o crocodilo do Nilo, o boi Apis, a ave preta, o ibis, que é até um time do interior de Pernambuco, não é? É o time do ibis, não é isso, pastor? Nunca ganhou nada. Havia muitos deuses falsos lá na terra do Egito, e Israel tinha convivido com isso, E agora eles saíram de lá do Egito, da terra da idolatria, e iam para uma terra que já estava ocupada por outros povos, os cananeus, que eram idólatras também. Havia 7 a 10 nações cananitas e cada uma delas tinha o seu Deus. Os amorreus, perezeus, ferezeus e girgazeus, já falei jebuseus, fariseus, não, fariseu é da época de Jesus, desculpa. Mas todo esse tipo de povo, cada um desses povos tinha dezenas de deuses. Então Israel estava saindo de uma situação de idolatria no Egito e entrando numa terra onde havia povos idólatras também. Não é de admirar que Deus começa os 10 mandamentos dizendo: você não vai adorar nenhum desses deuses. Esses deuses são falsos, são outros deuses. Eu sou o único Deus verdadeiro e você tem que me reconhecer. Então, esse mandamento, ele encabeça os outros 10, muito propriamente e com muita justiça, considerando a situação em que a nação de Israel estava. Ou seja, cercada de falsos deuses por todos os lados. Então, essa expressão, deuses, palavra Elohim no hebraico, no plural, se refere a ídolos, falsas divindades, sempre com sentido pejorativo. Você não vai ter outros deuses. São outros, não são verdadeiros, eles não são os deuses que existem. E no Antigo Testamento, várias vezes essa expressão é usada. Por exemplo, em Deuteronômio 6,14,
Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de ti. Jeremias 25:6. Não andem após outros deuses para os servir e adorar. Oséias 13:4. Eu sou o Senhor teu Deus, não conhecerás outro Deus além de mim. Então, essa expressão, sempre que usada para os deuses que não é o nosso Deus, tem esse sentido negativo, pejorativo e assim por diante. A gente pergunta, não é, de onde veio de onde vem essa tendência do homem de inventar religiões e deuses? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E depois do pecado, essa imagem e semelhança, ela não foi tirada do ser humano. Ela foi apenas, eu não vou dizer apenas porque foi uma catástrofe, mas ela foi profundamente manchada. Não sei quem de vocês é da época da lata de leite ninho. Lembra do leite ninho? Eu me lembro, eu adorava quando tinha leite ninho em casa, que a gente abria a tampa da lata de leite ninho e tinha o quê? Uma tampinha de alumínio bem fininha, não é isso? Bem retinha. Aí eu cortava aquilo ali, escrevia com a unha, era uma coisa bonita. Agora, pega aquela tampinha de alumínio e faça isso e tente para ela voltar ao que era antigamente depois. Ela não volta. Ela foi amassada indelevelmente. É a mesma coisa com a imagem de Deus que existe em nós. Foi criada perfeitinha, mas o pecado amassou. Ela continua em nós, mas só que desvirtuada, machucada, desviada da sua intenção original. Então, o ser humano, mesmo sendo pecador, ele continua sendo religioso, porque ele foi criado por Deus e para Deus. Como ele não conhece o Deus verdadeiro, como ele rejeitou a Deus, ele vai procurar alguma coisa para adorar. Você sempre vai encontrar o ser humano diante do altar de algum Deus ou de alguma coisa. O ser humano é um adorador por natureza, por natureza. Ele nasce adorador. Como ele rejeita a luz de Deus no seu coração, como Paulo fala em Romanos capítulo 1, ele vai procurar alguma coisa para adorar. Aí ele adora o sol, a lua, a estrela, ele adora os animais, ele adora a natureza, ele adora o ser humano. Então, você sempre vai ser encontrado ajoelhado diante do altar de algum Deus. Algum Deus. De alguma coisa que você venera, que você confia, de quem você depende e assim por diante. Então, como disse João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por isso que os 10 mandamentos começam com esse: não haja para você outros deuses. E veja a segunda parte, quando ele diz assim: diante de mim. É como se Deus dissesse, para me provocar. Porque você ter outro Deus, você está me provocando. Você está incitando a minha ira. Você não pode ter outros deuses diante de mim, eu, o Criador, o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, o Deus que fez todas as coisas, e você vem diante de mim com outro Deus, com outra divindade inventada por você, ou por outros povos, ou por outras pessoas. Então, é uma afronta a Deus quando os seres que Ele criou adoram, servem, inventam divindades que não seja Yahweh, o Criador de todas as coisas, o Deus que se revela com esse nome, que significa eu sou o que sou, é o único Deus verdadeiro. Então, é uma afronta a Deus a idolatria. Você ter outro Deus ou depender de alguma outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha agora no que é que esse mandamento proíbe. Eu disse, não é, que todo mandamento, todos os 10, eles proíbem alguma coisa e eles ordenam alguma coisa. Eu fiz aqui, eu vou seguir aqui o catecismo maior, aliás, menor de Westminster, que eu me esqueci aqui qual era a pergunta. Eu tenho aqui, peraí, é bom a gente ter isso aqui direitinho para você dar uma olhadinha depois. É a Catecismo Maior, pergunta 104, tá certo? Então você pode olhar depois,
o que é que esse mandamento proíbe. E eu fiz a listinha aqui. Quando eles examinaram os 10 mandamentos, os autores da Confissão de Fé de Westminster e do Catecismo, eles seguiram esse processo. O que é que esse mandamento proíbe e o que é que esse mandamento ordena. Então, vamos ver primeiro o que é que esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, o que é que ele proíbe. E são só 22 coisas, pelo que eu anotei aqui. Primeiro, proíbe o ateísmo. Por incrível que pareça, mas é verdade. Quando diz, não terás outros deuses diante de mim, pressupõe que ele existe. E o que ele está proibindo é que você negue a existência dele por meio da idolatria. Então, o primeiro pecado proibido no primeiro mandamento é o ateísmo. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. O homem nasce adorador, religioso. Ateísmo é uma decisão que a pessoa toma ao longo da sua vida. Ela rejeita o conhecimento de Deus, sufoca esse conhecimento de Deus que é inerente a todo homem, embora desvirtuado, e ele decide que não há Deus. Mas isso é uma decisão posterior. Ele não nasce, ninguém nasce ateu. Todo mundo nasce religioso, todo mundo nasce com a sensação e a consciência de Deus. Então, o primeiro mandamento proíbe o ateísmo. Em seguida, proíbe a idolatria. Você adorar outro Deus que não seja Deus. Tem a ver com os deuses do passado, do período bíblico, e tem a ver com os deuses modernos. O ego, sexo, dinheiro, poder, conhecimento, outra pessoa, relacionamentos, trabalho, qualquer coisa que tome o lugar de Deus, qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar na sua vida, isso é idolatria. Se a gente vivesse no mundo do Antigo Oriente, seriam aqueles deuses que eu mencionei. No mundo moderno, é muito mais sutil, porque não são deuses, que o homem moderno sabe que não existe, esses deuses, mas são coisas que sutilmente ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Esse mandamento proíbe você não ter nem confessar Deus como seu Deus e o único Deus verdadeiro. Se você não crê em Deus, não reconhece Deus e não confessa a Deus, você está quebrando esse mandamento. Quarto, omissão ou negligência de qualquer dever devido a Deus. Nós, como criaturas, estamos debaixo de Deus e Ele tem determinações, ordens, deveres para nós. Se você não cumpre esses deveres, você está quebrando o primeiro mandamento. Porque quando diz, não terás outros deuses diante de mim, ele se impõe como a maior autoridade, o maior ser que existe. E nós somos criaturas. Se nós não nos submetemos a ele e não acatamos o que ele diz, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Quinto, ignorância de Deus. Viver como se ele não existisse. Você acorda, escova os dentes, toma café, vai para o trabalho, passa o dia trabalhando, tem uma pausa para fazer o lanche, trabalha o restante do dia, pega o carro, vem no trânsito, ouve uma música, chega em casa, vai ver uma série, janta, vai fazer qualquer outra coisa, vai para a cama, dorme, não lembrou de Deus uma vez. Não falou com ele, não se dirigiu para ele, nem ao menos ouviu, leu alguma coisa a respeito de Deus ou falou com Deus, você quebrou o primeiro mandamento. Porque quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, ele se coloca como sendo a pessoa mais importante do mundo. E você ignorar a existência de Deus, você está quebrando o primeiro mandamento. Esquecer de Deus, que é a mesma coisa. Pensamentos errados e indignos a respeito de Deus. Está quebrando o primeiro mandamento. Quando ele diz, não terás outros deuses além de mim, ele está dizendo que existe um Deus verdadeiro e que os outros são falsos. Então, se você tem uma ideia errada a respeito de Deus, por exemplo, os unitários que negam a Trindade, eles não acham que Cristo é Deus, nem acham que o Espírito Santo é Deus. Cristo é uma pessoa divinizada e o Espírito Santo é uma força que vem de Deus. Esse é um conceito errado de Deus, você está quebrando o primeiro mandamento. Quando você acha que Deus é semelhante ao ser humano, quando você acha que Deus, como por exemplo Marcião, um herege do século II, ele disse que Deus
o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo, um Deus mau e perverso, e que o Deus do Novo Testamento é o Deus de Cristo, o Deus de amor, quebrou o primeiro mandamento. Ele está com ideias erradas a respeito de Deus, ideias falsas a respeito de Deus, e Deus não tolera isso. Ele quer ser adorado espírito em verdade. Esse mandamento proíbe vãs e curiosas indagações quanto aos seus segredos. Vãs e curiosas indagações aos seus segredos. Eu quero entender a Trindade, não é? Há um desejo legítimo quando você procura isso aí. Mas aí vem as especulações, e ao longo da história, por exemplo, eu quero entender a pessoa de Cristo. Como é que Cristo é Deus e Cristo é homem ao mesmo tempo? A Bíblia afirma essas duas coisas. Ao longo da história, as pessoas fizeram especulações sobre isso. Os primeiros que fizeram isso, os docetistas do século I, que era uma variação dos gnósticos, que diziam que Cristo, o corpo humano de Cristo era falso, era um holograma. Porque como é que Deus podia se tornar matéria? Então, Cristo não era humano, ele parecia humano. Essas especulações para tentar entender coisas que Deus não revelou são consideradas quebra desse mandamento, porque se ele é o que ele é, você devia confiar nele. E você não devia tentar penetrar nos seus mistérios, porque ele é totalmente outro. Ele é um ser que está muito acima da nossa compreensão. E você tentar reduzi-lo, enquadrá-lo, dizer assim, eu queria que Deus, acho que Deus devia ter feito isso, ou acho que Deus devia ter feito aquilo, isso constitui quebra do primeiro mandamento. Todas as más opiniões ou heresias, crenças falsas, são quebra desse mandamento. Eu estou correndo aqui. Indignas e profanas atribuições a Deus, aos seus nomes, atributos, ordenanças e obras. Você dizer, Deus é um Deus injusto, Deus é um Deus perverso, Deus é um Deus que não se importa, Deus é um Deus que não é santo. Então, todo esse tipo de atribuição equivocada da natureza de Deus, dos seus atributos, você está quebrando o primeiro mandamento. Ódio a Deus é uma quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, significa que Deus, ele é o soberano Senhor de todas as coisas e que não existe nenhum outro poder que concorra com ele. Portanto, ele age soberanamente de acordo com sua justiça. Você ficar com ódio de Deus, é que você está dizendo que Deus cometeu erro, Deus foi injusto com você, Deus fez alguma coisa que ele não devia ser feito, então você está afrontando esse Deus, o ódio a Deus. E tem gente que tem ódio a Deus, especialmente quando passa por experiências traumáticas. Eu não quero diminuir a dor de ninguém, mas às vezes é com um filho, é com um neto, é com um marido, é com a esposa, é com você mesmo, uma doença, um problema gravíssimo, especialmente na área financeira, e a pessoa fica com ódio de Deus. Ódio de Deus porque diz que Deus foi injusto, não sei porque que isso aconteceu comigo, porque que Deus me fez dessa maneira, porque que eu tenho essa doença, porque que eu tenho um filho especial que dá trabalho, porque que isso e aquilo, e o ódio contra Deus entra no seu coração. Você está quebrando esse mandamento. Outra quebra do mandamento, amor a si mesmo excessivo. Se você se ama demais, quem é o seu Deus? É você, não é? É você. Então, não terás outros deuses diante de mim, significa, não se adore. Você tem que amar a si mesmo, mas o seu amor maior tem que ser a Deus. Você tem que amar a Deus mais do que você ama você mesmo. Então, o amor excessivo à sua pessoa, ela é quebra desse primeiro mandamento também. Negligência de Deus, já falei, desprezo por Deus, resistência ao seu espírito, entristecer o seu espírito. Olha aqui, descontentamento com as providências de Deus. Nós sabemos que nada acontece que não seja da vontade de Deus. O próprio Jesus diz que não cai um passarinho no chão se não for da vontade de Deus. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados, que no caso de alguns diáconos da nossa igreja é fácil, isso aí. Todos os foi horrível essa. Então,
tudo que acontece, acontece pelo querer e pela vontade de Deus. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você está descontente com a vida, no sentido de que a vida diz assim, a vida é injusta, eu mereci um emprego melhor, eu não sei por que está demorando isso a acontecer, eu não sei por que essa doença veio, e você está descontente, você reclama, você murmura, não diretamente contra Deus, mas você murmura contra seu vizinho, seu marido, sua esposa, seu patrão, seus empregados, contra o governo e assim por diante. Então, a sua vida é de uma pessoa extremamente descontente. Então, isso é quebra do primeiro mandamento, que diz que existe um Deus que é Senhor de todas as coisas, que Ele é o único Deus verdadeiro e que Ele é justo, santo e bom. Você pode não entender o que é que Deus está fazendo, mas você não pode atribuir erro a Deus. Deus sabe o que está fazendo. A gente é que não sabe o que diz. A gente aqui não sabe o que diz. Então, descontentamento com as circunstâncias é uma quebra desse mandamento também. Impaciência com as circunstâncias também. Então, vocês entenderam por que eu disse que basta o primeiro mandamento para botar todo mundo no inferno, né? Basta o primeiro mandamento. A impaciência. Impaciência. Você está dizendo, quando você está sendo impaciente, o que é que você está dizendo? Que Deus já devia ter feito alguma coisa e que Ele não fez. Deus está demorando, ou Deus se esqueceu de mim. É uma afronta a Deus também. Imputar a Deus o pecado de que nós somos culpados. Quem foi o primeiro que fez isso? Adão. Adão, você comeu do fruto? Aí o pessoal pensa que Adão botou a culpa na mulher. Não. Ele botou a culpa em Deus. Foi o que ele disse. A mulher que tu me destes. Se o Senhor não tivesse dado a essa mulher, eu não teria pecado. Então, Adão foi o primeiro a colocar a culpa em Deus do seu próprio pecado. Então, você atribuir a Deus o pecado que você cometeu, você está quebrando esse primeiro mandamento também. Atribuir a sua boa sorte a ídolos, a sorte, ou a você mesmo, ou a outra criatura, é quebra desse mandamento. Porque Deus se oferece, se apresenta no primeiro mandamento como sendo o ser mais poderoso que existe, a fonte de tudo que acontece. Não tem outros deuses diante de mim, porque não há outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Então, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então, você acreditar na sorte, acreditar no azar, acreditar no acaso e achar que as coisas boas que lhe acontecem vieram por acidente, por coincidência, você está negando não só a existência de Deus, mas o poder dele de guiar a história conforme lhe convém. Então, eu espero que você rasgue ou que delete aquele aplicativo de horóscopo que você tem, tá? Porque você está quebrando o primeiro mandamento, quando você acredita em sorte, azar e assim por diante. Tudo bem, isso aqui é o que esse mandamento condena. Vamos ver agora o que é que ele ordena. Né? Primeiro a condenação, depois a ordenação. Primeiro, esse mandamento ordena que nós reconheçamos que existe um Deus e que Ele é o único Deus verdadeiro. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o único Deus que existe. O resto é invenção. Então, o mandamento exige isso, que nós reconheçamos a Deus como tal, e não somente como o único Deus verdadeiro, mas como o nosso Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É o Deus que tem uma aliança conosco, é um Deus que nos ama, que nos constituiu como seus filhos, como a sua família. Então, não é somente reconhecer que Ele existe, mas reconhecer que Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, aquele a quem nós devemos obediência não dividida. Esse mandamento também ordena que você adore a Deus, porque se Ele é o que, se existe um Deus e Ele é o que Ele diz que Ele é, qual é a única atitude que nos cabe como criaturas? Adoração. Ficar maravilhados diante da grandeza dEle.
ficassem estupefatos, por assim dizer, né? Atemorizados até diante da existência de um ser como esse, eterno, invisível, que está em todo lugar, onisciente, onipotente, onipresente. O que é que cabe para nós fazer, gente? É nos prostrar, nos ajoelhar diante dele, botar a cabeça no chão e dizer: Senhor, tu és Deus, eu sou uma criatura, dependo de ti. Dependo de ti, tenha misericórdia de mim, e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você deve pensar e meditar nele. Se ele existe e é o que ele é, ele deve ocupar seus pensamentos durante o dia. Quando você vai tomar uma decisão, quando você está enfrentando uma dificuldade, quando você está feliz, quando você está alegre, seu coração deveria se elevar constantemente até a presença de Deus, em agradecimento, em súplica, em confissão de pecados. Você deve se lembrar dele, estimá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, preferi-lo acima de tudo e de todos, amá-lo, temer a Deus, confiar nele, esperar nele, deleitar-se nele, entristecer-se quando você o ofende, andar humildemente com ele, submeter-se a ele, cuidar para agradar a ele em tudo, zelar por ele, ser grato por ele, invocá-lo como Deus, louvá-lo, dar-lhe toda obediência e submissão, render-lhe todo o ser, entendimento, vontade e afeto, ter Deus como seu mais alto objetivo e ter a ele como autor e fim de todas as coisas. Eu só resumi aqui o que é que o catecismo diz a respeito dos nossos deveres para com Deus. Mas pense bem, se existe Deus e Ele é isso que a Bíblia diz que Ele é, não nos resta outra. Eu não vou. Os outros deuses são fruto da imaginação humana. Ele governa todas as coisas. O que é que me cabe? Amá-lo, servi-lo, obedecê-lo, fazer a vontade dEle, agradá-lo, pensar nele, meditar nele, pedir a ajuda dEle, pedir perdão quando eu erro, ficar triste quando eu falho para com Ele. Estas são as coisas que são ordenadas no primeiro mandamento. E eu creio que isso aqui que eu falei já é suficiente para você perceber a razão pela qual os mandamentos foram dados. Já no primeiro mandamento você percebe que você está condenado por você mesmo, porque você não faz estas coisas, você quebra tudo isso, pensamentos, palavras e obras. Você é inadequado como criatura diante de Deus. E que se Deus resolvesse agir com você com ira, com justiça, e Ele pode fazer isso porque é justo, porque você é uma criatura rebelde contra Ele, Ele seria perfeitamente justo. Se Deus resolvesse mandar a humanidade inteira para o inferno, Ele estaria sendo justo, porque não há um só que cumpra esse mandamento. Todos quebram, deixando de fazer o que Ele manda ou fazendo aquilo que Ele proíbe. Vocês agora entendem por que é que nós dissemos no início que os mandamentos foram dados para mostrar a nossa culpa, a nossa situação, a necessidade que nós temos de um Salvador, alguém que cumpra os mandamentos por nós. Já pensou nisso? Cristo. E de que maneira eu posso viver para agradar a Deus com a graça dele? Você já imaginou a perfeição de Cristo? Cristo cumpriu tudo isso aqui que eu li para vocês. Ele fez tudo o que esse mandamento manda e ele nunca quebrou nenhuma das coisas que esse mandamento proíbe. Ele foi o homem perfeito. Eu não consigo imaginar a perfeição, porque eu sou um pecador, manchado pelo pecado. Minha mente é pecaminosa, é limitada. Minhas experiências são experiências pecaminosas. Então, como um ser humano pode cumprir isso aqui? Cristo fez isso como nosso representante. E é por isso que Ele é o nosso Salvador. Por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é o Papa, Madre Teresa de Calcutá, não é Calvino, não é Lutero, não é absolutamente ninguém, nenhum religioso, nenhum líder de religião pode ser o mediador entre nós e Deus. Somente o homem perfeito, que foi Cristo, que cumpriu os mandamentos. Amém?